Palmeiras, do nada, ontem anunciou a contratação do Felipe Anderson, assinatura do pré-contrato a partir de julho desse ano, válido até dezembro de 2027. Cara, é uma coisa surreal porque essa contratação não vazou para ninguém. Para ninguém, nem para os setoristas mais próximos ali do clube, ninguém sabia. Reza a lenda que tem gente até de dentro do Palmeiras que não estava sabendo dessa contratação. Então, o que me chamou muita atenção para essa contratação foi isso. É uma contratação de grande impacto, que é um jogador que tem uma carreira meio que consolidada na Europa, e tipo, que ninguém ficou sabendo. Só ficou sabendo quando o clube realmente anunciou. Eu achei isso muito legal da parte, principalmente dos criticados Anderson Barros e Leila Pereira. Então eu achei bem bacana. Cara, tem algo... A Leila quem vai falar primeiro? Peraí, quem vai falar primeiro? Não, eu posso. Deixa o Bruno fazer a piadinha dele e depois. Bruno, faz a piada porque a do Vocês Estão Calmos fez sucesso na final do Paulista. A Leila chamou o Barros na sala. Barros! Vai pro centro da câmera, vai pro centro da câmera para eu poder focar. Quem é Felipe Anderson Barros? Quem é Felipe Anderson Barros? É a contratação da velha senhora. Quem é a velha senhora? Contratei Leila, sem querer, Barros. Contratei sem querer. Barros! Fala aí, Carinão. Pô, cara, Palmeiras mandou bem nessa contratação aí. Eu acho que vai agregar muito pro Palmeiras e acho que vai ajudar muito o Veiga. Eu acho que a queda de rendimento do Veiga foi até a falta de um outro cara ajudando ele ali pelo meio, fazendo um papel ali na ajuda da construção das jogadas, porque não é tão essa a característica do Veiga, né? A do Veiga é mais ser um segundo atacante ali, um meio atacante. E por mais que a gente não tenha tido muitas notícias dele, é um jogador que passa tanto tempo assim na Europa, não é um jogador que é um jogador ruim, né? Acredito que no Brasil ele vai deitar e rolar, porque o nível técnico aqui é baixo, já comparado com outros locais. Então, e ele está vindo para um time de ponta que já está bem estruturado, que é um time que sempre briga por título. Então, isso daí, para o Palmeiras e para o Felipe Anderson, foi sensacional. Acho que vai agregar muito no porco. Fala aí, Brunão. Então, cara, eu acho que assim, o Felipe Anderson, no esquema do Palmeiras, de time montado, eu acho que ele vai encaixar muito bem, porque ele não vai vir com aquela pressão de resolver. Na minha visão, ele é um jogador coadjuvante. Tanto os jogadores coadjuvantes que fazem a diferença no Palmeiras, que não é aquele pica que vai resolver todos os jogos. Eu não vejo ele como uma peça central da Lazio, tanto é pelos os números que ele tem. Ele tem 32 partidas nessa temporada, que finalizou agora. 5 gols e 6 assistências. Então, para um cara que é meia, eu acho que é um pouco abaixo do que você pode produzir. Então, eu não vejo ele como uma peça central, e sim uma peça que vai vir para agregar. Apesar que, fazendo um comparativo, se você vê, quem você contrataria hoje? Igor Coronado ou Felipe Anderson? Eu contrataria o Felipe Anderson. Porque você tem muito mais números para ver. E é aquela situação, né? A Palmeiras fazendo um trabalho aí de reformulação no time em andamento, ganhando título, ganhando jogos e colocando as posições aí, porque o Palmeiras sabe que daqui para frente não se pode contar 100% com o Veiga, que vinha de algumas convocações. E o Felipe Anderson é muito pelo contrário, ele nunca foi sondado para ser convocado pela seleção brasileira. Então, é um jogador que vai agregar, é coadjuvante na minha visão, mas pode vir a se tornar um cara, pelo nível do futebol brasileiro, pode vir se tornar um cara que vai produzir muito acima da média que a gente tem aqui. Não vai ser convocado para a Copa América e não vai desfalcar o Palmeiras. Então o Palmeiras ganha em várias pontas, entendeu? Foi uma contratação bem pensada e talvez seja até para fazer
uma reformulação do time que vai jogar ou talvez o Mundial, espero que não, mas o Super Mundial vai jogar. Então, o Palmeiras Você tem diz que do pensar Mundial desse ano ainda e o Super Mundial do ano que vem, né? isso. Só um ponto aí, você tem o salário dele aí? O quanto que ele vai receber? Não. Ainda não. Eu ouvi hoje, assim, eu não achei nenhuma notícia de fato. Mas, por exemplo, Mas, hoje eu. Lá no. Não sei se vocês conhecem. O Opinião Placar, que é um programa que tem no YouTube, com alguns repórteres, e o Facincani, que é palmeirense, ele entende muito de Palmeiras, tem muita informação, acerta muito sobre o Palmeiras. Ele falou que ele vai chegar ganhando o mesmo salário que a Juventus tinha oferecido para ele, mas ele não entrou na questão de valores. Mas o Palmeiras chegou no nível salarial que a Juventus tinha oferecido para ele. Caralho? Mas eu acho que eu vai ia chegar falar, assim. Eu acho que eu vai ia chegar falar, assim, juntando ele não vai luvas, chegar a tudo. ganhar 2 milhões igual Coronado, Não, eu mas acho que depois então, dessa mas o Bruno, informação já. Então, Bruno, eu ia falar isso. Assim, eu acho que o salário em si é menos que isso. Só que envolvendo luvas, envolvendo tudo que envolve uma vinda de um jogador, eu acho que vai chegar umas 2 milhas aí por Sim. mês. E aí, entrando até na questão que vocês falaram sobre primeira questão de posicionamento do Felipe Anderson, eu tava dando uma pesquisada, ô Brunão. Realmente os números dele para assistência e para gols dessa temporada são baixos. Mas se você pegar num geral de 7 temporadas da Lazio, o número aumenta um pouco. E também tem a questão que é uma coisa que o Abel gosta muito. Ele é aquele que faz o baliza zero, ele é aquele que faz o futebol total, enfim. Ele não joga somente para frente. Ele joga com o time para trás também, marcando. Ele esse ano ele é o segundo maior líder em roubadas de bola do campeonato italiano. Sim, mas aí tem um adendo aí que no Porto ele foi mal. Não, mas no Porto, pô, lá atrás. No Porto foi Não, lá atrás. temporada 20 e 21. No Porto? Temporada 20 e 21 aqui, ó. West Ham, ele começa no. Ele sai do West Ham, ele vai pro Porto e depois ele volta pra Lazio. O Felipe Anderson, Ele foi emprestado, você diz, né? ele desde o início dele, da carreira dele, até quando ele surgiu no Santos. Então é um jogador assim que você não. Ele nunca foi um jogador que, tipo assim, unanimidade. É um jogador que sempre que foi destaque em algum lugar. Nunca foi. Por isso que eu falei, coadjuvante, mas aqui no nível Brasil ele pode perfeitamente ser muito mais do que um coadjuvante. Entendeu? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Mas é uma boa aposta. Uma boa aposta. Então, eu acredito muito nisso pelo fato de ele ser um jogador mais maduro, né? Ele já passou por bastante coisas, já cometeu bastantes erros, já passou por bastante coisa que com certeza deixou ele mais maduro para ele ser um jogador melhor. E aqui no Brasil você não precisa ser muito diferente para ser um jogador de destaque, né? Então por isso que eu acho que ele vai bem. Não, e outra coisa, né? Ele vai entrar num time mais formado, é muito mais fácil de jogar. Não, eu ia falar sobre isso, Bruno. Não vai estar tão formado assim. Não vai estar tão formado assim. Ontem, na hora que o Palmeiras, pouco tempo depois que o Palmeiras divulgou a contratação do Felipe Anderson, o Bruno Formiga ele tweetou falando que o Palmeiras está com uma reformulação silenciosa em curso. No meio do ano vem mais gente e outros muitos vão sair. Já tem zagueiro canhoto contratado e por aí vai. Tia Leila e a comissão estão de olho no futuro. É algo que dá pra gente se apegar? Não. Aprendi a não ficar me apegando a questões de imprensa, o que é jogado na mídia. Porém, eu procurei pegar coisas de pessoas que normalmente acertam, que é o caso, por exemplo, do Bruno Formiga, por isso que eu resolvi trazer aqui. Outra situação que o Facincani também comentou hoje no programa, do Opinião Placar, é o seguinte: possivelmente podem sair do Palmeiras no meio do ano Vanderlan, Fabinho e Rony. Vanderlan e Fabinho
porque tem recebido muitas propostas, e o Rony, com a chegada do Felipe Anderson, com a chegada do Rômulo, com a volta do Dudu, com a volta do Bruno Rodrigues, ele tem, com a utilização do Lázaro também, ele provavelmente perderá espaço, e o que antes, até ano passado, a diretoria não via com bons olhos uma venda do Rony, hoje já está enxergando de uma forma um pouco diferente. Não vai vender por qualquer valor, mas existe a possibilidade do Palmeiras vender o Rony no meio do ano. Entendeu? Entendi. Fora isso, desse ano ainda, no meio desse ano ainda. Fora isso, estava rolando uma negociação entre Palmeiras e Red Bull para a venda do John, outro meia do Palmeiras, que o Palmeiras prontamente recusou a proposta do Red Bull, informando que o Abel pretende ainda usá-lo no time. Então tem mais isso ainda. Tem mais um meia ainda que o Abel ainda vai trabalhar e vai tentar utilizar. Por fim, o Caio Ribeiro ontem, no programa deles lá da Sport TV, no Boleiragem, ele afirma que o sonho do Palmeiras para substituir a saída do Endrick é o Gabigol. E hoje o Facincani, também no programa lá do Opinião Placar, ele disse o seguinte, que ele não acredita que isso possa acontecer, mas ele soube de pessoas que têm ligação com o Palmeiras. Ele deixou bem claro, inclusive, que não era uma informação direta dele, era uma informação de terceiros, mas a informação que ele teve é que a história do Gabigol no Palmeiras é algo que tem esquentado de forma real. A única questão é que o Palmeiras ele aguarda a mesma situação que o Flamengo. O Gabigol resolveu a situação dele lá no CAS, em relação à suspensão dele, lá da questão do exame do doping lá, que deu problema. E resolvendo isso, aí provavelmente a gente vai ter uma informação. Mas assim, a questão do Gabigol seria só para 2025, porque ele tem contrato com o Flamengo vigente até o final desse ano. E aí, cara, levando tudo isso em consideração, o que pode acontecer? O time do Palmeiras, diante da visão da torcida, pode ter uma mudança de esquema tático e uma mudança da forma de jogar. Porque assim, muita gente está comentando, igual vocês dois comentaram aqui, sobre a questão do Rafael Veiga ganhar uma sombra, do Rafael Veiga, do Felipe Anderson substituir o Rafael Veiga numa possível convocação para a Copa América. Só que tem um detalhe, o Rafael Veiga e o Felipe Anderson não jogam no mesmo setor do campo. Eu não falei então isso não. A torcida imagina o seguinte, o Rafael Veiga ele joga de meia esquerda, o Felipe Anderson joga de meia direita. Então a torcida enxerga muito os dois jogando juntos. Não um substituindo o outro, não um fazendo sombra para o outro. Os dois jogando juntos, aí mataria essa questão de jogar com dois pontas. O Endrick saindo no meio do ano, o Dudu voltando, o time ficaria basicamente com Piquerez e Mike, Gustavo Gomes e Murilo, dupla de volantes, aí você pode escolher qualquer um dos três, Rafael, Aníbal Moreno Aníbal Moreno, Zé Rafael e Richard Rios. Desses três, você escala dois para volante. Nas meias, você escala Rafael Veiga na meia de esquerda, Felipe Anderson na meia direita e o segundo atacante Dudu e o centroavante o Flaco Lopes. Essa, diante do desenho que está se formando do elenco do Palmeiras para metade do ano, na visão da torcida, seria essa a escalação ideal do Palmeiras, entendeu? E aí no banco teríamos Rômulo, Lázaro, John, Estevão, putz, mano, aí tem o Luiz Guilherme, aí tem uma galera aí para brigar por posição, entendeu? Com a saída do Vanderlan, provavelmente, talvez esteja aí a justificativa da contratação do Caio Paulista, porque se o Vanderlan realmente for vendido, aí se justifica a contratação do Caio Paulista, que até hoje a torcida não entendeu a contratação, acho que nem a torcida do Palmeiras e nem a torcida do São Paulo.
No caso do Fabinho, nós temos já alguns volantes lá. Eu não venderia o Fabinho, tentaria vender o Gabriel Menino, que eu acho que o Fabinho ainda dá para ser trabalhado. O Gabriel Menino já não tem mais o que ser trabalhado nele. Então eu venderia o Gabriel Menino e não o Fabinho. E na questão do Rony, cara, não. Eu acho que hoje o Palmeiras tem que fazer caixa. Eu acho que o Rony, por mais que eu goste muito do Rony, por mais que ele tenha entregado muito, eu acho que talvez o ciclo dele já tenha se encerrado no Palmeiras e uma venda seria vista com bons olhos. Basicamente é isso que eu vejo do Palmeiras hoje. Possivelmente pode haver novas contratações, mas acho difícil, né? Mas com essa diretoria já desde ontem já deu para se ver que não dá para se esperar muito, né? Não dá para se confiar quando falam que não estão de olho em ninguém. Que aí do nada pode aparecer alguém aí, ou alguém que pula o muro, ou alguém que vem de outro país, enfim. Eu só, eu só pontuaria uma coisa. Gabigol é loucura. É maluquíssimo. E eu não falo isso, né, nem pelo fato dele tá com esse problema aí do doping. Eu falo mais pelo sentido de ser um jogador em decadência. Eu acho que você contratar um jogador caro como ele, na fase que ele tá, eu não contrataria. Se eu não me engano, a proposta que ele fez pro Flamengo lá foi de 6 milhões. Que era tipo uma parada dele estar se auto-vendendo de novo pro Flamengo, mais o salário. Nós daí foi com o Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique ele fechou em 3 milhas lá Não, sim, mas o Bruno Henrique tentou fazer isso também. Eu não sei se o Gabigol fez isso também. Não, o Gabigol meteu essa daí, o bagulho pedindo 6 milhas por mês. Logicamente o Palmeiras não iria pagar isso, mas eu não pagaria 2 milhas e meia no Gabigol na fase atual que ele está. Logicamente, ele pode voltar a ser o Gabigol que era do Flamengo, mas a última vez que eu vi alguém apostando em um jogador em uma fase anterior, você deixou 48 milhas na mesa e o jogador não entregou. Então eu não faria esse movimento. Eu acho que assim. Luan. Ah, tá. Não, mas eu acho assim que a questão do Gabigol, ela não é somente por conta do Gabigol, é por conta da posição do Gabigol, que é centroavante. Hoje em dia você não consegue me dizer 5 centroavantes que estão disponíveis no futebol brasileiro que que seja decisivo, vamos por assim, tá? Vamos colocar assim. Centroavantes decisivos, o Gabigol, vamos concordar que o cara é decisivo. Sim. Faz gol no final, tudo mais. E pelo que o Palmeiras, eu vejo que o Palmeiras ele está se preparando pelo Mundial de 2025. Sim. Que ele não vai ter muitas opções de centroavante viáveis para contratar. Porque o Palmeiras vai jogar contra quem? Contra Manchester City, Real Madrid e outros times. E eu não vejo. Não, detalhe, vai jogar contra o próprio Hendrick. Exato. E fora que a questão, assim, por exemplo, um cara que poderia voltar para o Palmeiras seria o Gabriel Jesus. Você vê o Gabriel Jesus voltando para o Palmeiras hoje, em 2025? Eu não vejo. Não. Entendeu? Então, é uma questão mais pela posição, pela carência da posição, do que propriamente para o jogador. Então, eu acho que é uma cartada até acertada para o Palmeiras ir atrás de um cara que é uma posição carente nesse sentido. Você falou do Gabriel Jesus aqui, eu não aguentei. Eu comecei a dar risada aqui. O meu forte não é fazer gol. Então, eu nunca vou esquecer isso. Foi ele que falou isso, não fui eu. Esse é o problema. Não, preciso de um centroavante. Mas assim, só para finalizar então essa questão do Gabigol, Carino, que você comentou também, eu tô muito na visão do Bruno, só que eu também eu concordo em partes com vocês dois. Eu acho que assim, concordo que o Gabigol ele é decisivo, ele é uma das poucas opções que a gente tem de centroavante de fato no futebol brasileiro. É decisivo não, calma. Ele é decisivo, sim. Calma. Há um ano atrás ele era decisivo. Esse último ano ele não foi decisivo. Tá bom. E aí, o que acontece? Só que tem um detalhe também que eu concordo com você, Karina, que é o seguinte: dependendo do que ele pedir para vir, eu acho que é loucura do Palmeiras trazer. Por exemplo, se ele pedir 3 milha, não concordo que ele venha por 3 milha.
Se ele, tipo assim, vir, por exemplo, nos moldes que foi dito aí, que a gente acabou de falar pelo contrato do Felipe Anderson. Você fecha um salário de 1 milha e sei lá, 1.300, 1.500 e com as luvas chega a 2 milhas. Legal? Eu acho que tá pago. Eu acho que tá bem pago. Entendeu? Eu acho que assim, o que é Eu a ainda questão. acho caro. Eu Não, ainda eu não acho, acho caro, eu não acho eu caro. ainda acho caro. Eu não acho caro porque hoje você não encontra jogador bom por menos que isso. Vocês pagaram esse valor num Coronado, caramba. Cara, mas eu não Cê- cê- concordo. Mas eu não Não, esse é concordo. o ponto. Mas, Karina, esse é o ponto. É o que você não tá entendendo é que assim, não existe jogador mais barato hoje em dia. Cara, o futebol tá inflacionado, não existe jogador Cara, barato. eu acho que isso daí passa mais por tomada de decisão do que não existir. Por exemplo, se você não Carino, pagar, se você Carino, não se você pagar, não onde pagar vai esse pro... valor, você vai brigar para não cair todo ano. Ah, discordo. Não Vai, acredito. cara, vai, porque o Flamengo ele inflacionou o mercado como um todo. O que o cara pede, o Flamengo vai e paga. Não, O esse Flamengo ponto. jogou o mercado lá no alto de valores. O Flamengo jogou o mercado lá no alto de valores. E aí, tipo assim, o cara hoje, o cara se ele vai chegar para você e vai falar assim, pô, Augusto, eu quero ganhar 2 milhas. Ah, 2 milhas eu não posso pagar, então valeu, falou, tchau. Aí você é obrigado a oferecer, aí você é obrigado a ver quem é que tá a fim de vir para um Corinthians, por exemplo, que tá em reconstrução, que tá, é, porra, tá ainda nos primeiros tijolinhos do muro, ainda para construir. Você não vai conseguir um cara bom pagando pouco, velho. Se o Então, mas Palmeiras, esse. que tá estruturado, tá disputando o título todo ano, não consegue, o Flamengo não consegue, o São Paulo não consegue. Cara, ninguém consegue hoje jogador bom por um valor abaixo de 1 milha, 1,5 milha. Não existe mais isso. Não, tudo bem, mas o que eu não concordo nesse ponto aí é que o Gabigol ele não tá numa situação clara de poder escolher, ele não tá vindo arrebentando, ele tá, é um jogador que tá demonstrando decadência. E Karine, aí ele tem você, histórico no Brasil. Ele tem tudo histórico no bem, tudo Brasil. bem, o Luan também tinha, e o Corinthians pagou e se arrependeu. É isso Não, que eu mas tô, peraí, é você isso tá que eu, comparando o Gabigol com o Luan? sim, Não, o, pô. Não. Você tá colocando o O Luan já foi rei da Gabigol. América, pô. Peraí, você tá colocando Gabigol e Luan na mesma frase. Sim, tô. Então tá, O Luan ele teve bons anos pelo Grêmio. E aí ele tá bom. teve um ano muito ruim, não acho que o Grêmio resolveu O, o, mandar ele o embora. Luan só teve um ano bom que foi 2017. Eu acho que não, ele estava jogando bem ainda antes. Ele chegou aí até Luan só teve um ano bom que foi 2017. Pode pesquisar. Pode E as pesquisar. Olimpíadas? E as Olimpíadas? Ele foi banco na Olimpíada, pô. Ele foi Ele banco, pô, foi, ele nem não, jogou. ele foi banco, mas a seleção só começou a jogar quando ele saiu do banco. Quando ele Não, saiu mas do mesmo banco, assim, ele não foi aquele se tornou cara. titular. Ele Não não foi foi quando aquele cara decisivo. Ah, Você ele não entrava e lembra mudava o do. jogo. Não, Ele mas entrava e mudava o jogo. não decidiu o jogo. Mas você falar Mas que entrava foi e por mudava o conta jogo. dele. E o Luan, justamente, ele começou a ter uma decadência no futebol dele quando ele não foi para a Copa de 2018. Aí sim a carreira dele começou a ir em queda livre. Mas antes disso ele estava bem, pô. Ele foi rei da América, tava jogando muito, mano. Eu não apostaria nesse tipo de jogador pagando muito, porque eu acho que é receita Mas para o que é você pagar quebrar. muito pra você? Isso que eu quero entender. O que é Cara, pagar muito pra você? eu acho que 1,5 milha já é muito. Uma milha e Você meia já é pagaria muito. quanto? Quanto você pagaria? O Gabigol hoje, Não, pra qualquer jogador bom que você queria trazer pro Corinthians. Quanto você ofereceria pro Roger Guedes voltar? Roger Guedes 1 milha. Não volta. Não, mas aí é uma decisão Não dele. volta, mas é isso que eu tô querendo Mas é a dizer, não decisão volta. dele. É a Não, decisão dele. mas o Carino, você não tá entendendo é que assim, vai ser a decisão de qualquer jogador que você chegar e oferecer 1 milha. Você sabe qual vai ser o jogador que não vai negar 1 milha? Sabe qual vai ser o jogador que não vai negar 1 milha? Se você oferecer? Sendo muito sincero com você, Breno Lopes. Breno Lopes. Se bem que eu acho que o Breno Lopes deve estar ganhando quase isso hoje em Loucura. dia. Deve Loucura. estar ganhando Ah, quase isso hoje em dia. Com renovação salarial, provavelmente. Entre não, renovação e premiação, provavelmente ele está ganhando isso. impossível. Não, não. Não tô chutando. Mas se não tá ganhando isso, tá ganhando bem próximo disso. Uns 700 no mínimo.
Loucura. Acho que é muito bom. Opa! Eu não duvido, não. Eu não duvido, não. Eu não pagaria, não. Eu não É Nem por o isso, Mike Benson no Palmeiras. eu falo justamente que isso aí são as loucuras. Mas aí, Porque, por cara, exemplo, tipo assim, o se que você chega e justifica um cara oferece... desse? O que justifica o Breno Lopes ganhar 500 mil? O que justifica? Fez um gol na final de Libertadores? Isso justifica? Pra mim não justifica, mano. Eu acho que o que é mais próximo da racionalidade hoje no futebol que tem é o Fortaleza. Não sei se vocês chegaram a ver um videozinho que postaram na internet referente aos salários dos jogadores do Fortaleza. Para mim é o que beira a racionalidade. O jogador mais caro que ganha no Fortaleza é o Marinho. Ele ganha 600 mil. A maioria. Mas é diferente, Carinho. É diferente, mano. O comparativo ele não cabe, sabe por quê? Porque isso aí, o empresário, ele usa essa jogada de Flamengo paga alto e Fortaleza paga baixo. Vou te dar um exemplo. Eu sou seu empresário. Você vai jogar no... Você tá livre, certo? Quando chega o Fortaleza falando, eu vou pagar 300 mil para o seu jogador. Beleza, certo? Aí eu vou falar para você assim, Karina, o Fortaleza tá te oferecendo 300 mil. Quando chega o Corinthians ou o Flamengo, eu não vou falar que você vai ganhar 300 mil no Fortaleza. Eu vou falar que o Fortaleza tá pagando 700 pau. Entendeu? Aí, esses times, eles têm panca para pagar 700 pau para você. Aí o cara vai pro Flamengo para ganhar 700. Ou pro Corinthians para ganhar 700. E ele não fecha com o Fortaleza. Porque sabe que o Fortaleza não vai pagar 700, mas que o time grande ele vai pagar. Entendeu? Então, mas aí é a inocência do time grande, porque, por exemplo, eu já iria entrar já numa outra tese. Falei, não, tudo bem, lá no Fortaleza ele ganha 700, mas aqui ele vai ganhar 500 de vitrine, você escolhe. Ele quer 500 de vitrine ou ele quer 700 lá no Fortaleza? Sabe por quê? Porque aí o Flamengo, o empresário chega e fala, tô com uma proposta aqui do Corinthians de 400 e vitrine, certo? Aí o Flamengo fala, quanto é 400 e vitrine? Eu pago 600 e vitrine. Porque ele tem mais poder. Aí o cara vai lá e fica nesse leilão, velho. Não tem como. Isso aí é, tipo assim, eu entendo o seu ponto de, tipo, inocência dos clubes grandes, beleza? Mas o mercado, ele se regula dessa forma. Entendeu? Sim. Ele se regula dessa forma no sentido, assim, time grande, o jogador, quando ele é oferecido pro time grande, os caras sobem lá em cima, o sarrafo. E quando é um Fortaleza da vida, para ofertar para um Fortaleza da vida, ele já está ofertando sabendo que ele não vai jogar mais no time grande. Ele está ofertando porque ele sabe que tem a opção de jogar no Fortaleza. Então ele já é meio que o plano B do cara, tá ligado? Uhum. Eu acho que esse daí até acontece muito porque os caras que estão no meio do futebol negociando, nenhum é negociador. Nenhum sabe negociar. E o empresário em si é negociador. A atividade fim dele é negociar. Então, por isso que eles conseguem subir o sarrafo do valor do jogador. Porque, sabe quanto que os caras pagam pro... Palmeiras está pagando pro Caio Paulista? 700 mil por mês. Mano, por que você acha que ele pulou o muro? Porque a proposta do São Paulo não era 700. A proposta do São Paulo era bem menor. E chegou a opção lá para ganhar 700 pau do Caio Paulista, ele foi. E loucura, porque... Cara, e é loucura, porque se você for fazer uma conta base, tipo assim, eu tô pagando 700 mil por esse jogador. Por quanto que eu vou ter que vender esse jogador para ele me ser um jogador lucrativo? Não precisa. Não precisa vender. Esse é o ponto, não precisa vender. Ele não vai precisar vender. Tem muito clube que hoje não tá pensando mais em venda. O Palmeiras e o Flamengo hoje, eles não precisam mais vender um jogador para conseguir dinheiro. Para justificar o dinheiro gasto nesses jogadores. Eles não precisam, eles têm uma meta de arrecadação de dinheiro por venda de jogador. Eles têm uma meta. Atingiu essa meta, cara, é o que o Bruno acabou de falar. O foco do Palmeiras e do Flamengo hoje é ganho esportivo. Porque com ganho esportivo você ganha muito mais dinheiro em premiação do que com venda de jogador. E outra coisa, o jogador vai querer vir jogar no seu time no ano que vem. Exatamente. É que tá nesse ponto, né? É que tá nesse ponto. Eles estão despontando muito na questão do ganho esportivo. Mas num cenário normal de futebol brasileiro, onde você não era certeza de estar brigando sempre por título, eu acho que é meio irracional. Mas, Karina, a nova certeza é essa, é Palmeiras e Flamengo. E quem mais se estruturar igual os dois fizeram. Quem não se estruturar vai afundar cada vez mais. Sim. Vou dar um exemplo
O novo normal do futebol brasileiro é esse, de Palmeiras e Flamengo hoje. Por exemplo, eu vejo que assim, o Rômulo, que o Palmeiras contratou do Novo Horizontino, Sim, cara, eu não vejo que ele vai jogar no Palmeiras. pior Ele que vai. foi Hein? por. Não, agora com o Felipe Anderson vindo, com as opções que o Palmeiras tem no meio ali, eu acho muito difícil. Entendeu? Vai Ele na vai minha ser, que vai ele ser uma vai reserva jogar. de luxo, né? Ele vai Eu jogar. acho que vai ser nesse sentido, de Ele vai reserva de jogar. luxo. Vocês Não, lembram, mas não, como foi o Rio do ano passado? não, ouvindo, eu tô falando assim, jogar de ser titular. Ele não vai ser titular. Eu É não vejo disso que eu desse estou. ponto. Mas, Bruno, é disso que eu tô falando. Ele não vai ser titular. Assim como o Rios não foi ano passado. Eu Hoje sei, o mas Rios por isso. começou a ganhar mais. O Rios começou a ganhar mais rodagem agora no começo do ano. Depois de Exato, um mas ano de aí. adaptação. Exato, aí que você vai chegar no ponto que eu quero chegar. Você acha que ele não recebeu outra proposta de um Cruzeiro, de um Fluminense, E não vai. para ser. Não, mas eu tô falando, nos outros Sim, times, possivelmente ele, recebeu. ele ia jogar. Sim, Porque eu tô falando assim, que o sim, ganho sim, sim. esportivo do Palmeiras é tão grande Ah, entendi, que o entendi, cara entendi. opta por ir no Palmeiras, mesmo ele não jogando agora, mas daqui a Sim, um tempo ele vai jogar, entendeu? exato, exato. Faz Esse é sentido. o ponto. Entendeu? Exato. É exatamente isso. Um É Santos da vida. exatamente isso. Oferecer um Santos, não vai ganhar em dia, vai ser titular. O Breno Lopes não quis ir pro Santos. O Santos tentou contratar o Breno Lopes recentemente. O Então, Breno Lopes não quis ir. tem alguns detalhes no futebol, mano, que o cara, às vezes, ele preza mais pelo longo prazo. Ah, E não. que ele vai. O salário em dia faz total diferença. Não, Não não, é não o só salário, salário, Carino. Mas a não gente é não só tá falando salário. só do salário. Esse é o ponto. É o ponto do cara, assim, ele não vê questão de ser titular agora nesse primeiro ano. Agora, por exemplo, se ele fosse com um Cruzeiro da vida, ele seria. Mas ele, entendeu? O Palmeiras está mais acertadinho. Então ele Sim. prefere a vitrine do Palmeiras porque ele sabe que ele vai ser campeão. Entendeu? Resumidamente, o que acontece é assim: os jogadores hoje, pelo menos os que estão vindo para Palmeiras e Flamengo, por exemplo, são jogadores que estão cagando se vão jogar ou não. Eles não estão ligando muito se eles vão jogar ou não. Eles sabem que em algum momento pode acontecer deles jogarem. Mas o fato é que eles sempre vão estar em evidência e sempre vão estar ganhando alguma coisa. Vão ter título atrás de título lá no currículo deles. Outro exemplo, o Bruno Rodrigues, que era do Cruzeiro, era 9, camisa 9 titular. O que ele Exato, foi fazer pro Palmeiras? exato. Entendeu? O próprio Caio Paulista. O Não, próprio Caio Paulista. mas ele deve ter ido para o Palmeiras também pagar uma grana. Pagar mais do que ele ganhava no Agora, Cruzeiro. o do Caio Paulista eu já vejo como financeiro. Já. A questão foi mais financeira. Porque não faz sentido ele ter, ter essa abertura toda de jogar tudo pro lixo que ele conquistou lá. Entendeu? No sentido de ser titular, ser vitrine e outras coisas. Eu acho que ele não ia ganhar tanto no São Paulo quanto que ele vai ganhar no Palmeiras. 700 mil é muito dinheiro, mano. É muito dinheiro.